Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Louvado, exaltado, glorificado e bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo é o Senhor. Estou sentindo uma presença muito maravilhosa de Deus aqui neste lugar. Uma presença gloriosa, a presença do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Mestre, do nosso melhor amigo, do nosso companheiro de todas as horas. Ele está aqui, irmãos. Podemos sentir a presença dele e pessoas receberão milagres aqui nessa noite. Pessoas serão libertas, serão curadas aqui nessa noite. É porque este culto aqui é para ele, amém, queridos? 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 11. É o versículo 9, 10 e 11. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Se ela estiver sem Bíblia, mostre a Bíblia Sagrada para ela. Se porventura ela tem Bíblia, mas não achou o texto ainda, ache por ela. Nós vamos começar todos juntos. Amém, queridos? Celular é bom para fazer ligação e receber. Ainda é bom quando a gente liga para a pessoa certa e recebe a ligação de alguém que ama a gente, senão é embaraço. Viu? A gente quer ficar usando celular para ler Bíblia, não vai muito nessa aí não, irmão. Pega a Bíblia, melhor, marca ela. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. A Bíblia diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Coloque a mão no seu coração e repita esta oração comigo. Diga: Espírito Santo, Deus que está conosco, meu melhor amigo, fala comigo. Se apodera do apóstolo Luiz Henrique, se apodera de cada um de nós. Queremos uma palavra revelada. Precisamos de revelação, de inspiração divina, da palavra rema. Fala conosco, gera convencimento. Diga: gera arrependimento, gera mudança. Diga: gera transformação. Diga: gera santificação. Abre os céus nessa noite e enche esse lugar com tua glória, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Aqueles que podem, sentem glorificando o nome do Eterno. Quem não pode, fica de pé, né? Agora, era muito interessante se tiver alguma senhora ou alguma mulher grávida em pé, os irmãos dessa oportunidade para essas irmãs sentarem, né? Seria muito bom. Seria muito bom nós podemos aí ajudar essas pessoas. Quem sabe estão até nos visitando hoje, né, irmãos? E aí o irmão que congrega conosco, o oficial da igreja, está todo sentado aí, bonitão. Ele não quer dar cadeira para a irmã. Vamos vigiar, tá? Tudo bem, vamos começar então. O Senhor me entregou essa mensagem então, com alguns dias já. E eu estava esperando o momento de trazê-la. E eu senti de trazer essa mensagem hoje. Um momento profético da igreja. E o tema da mensagem é: eu fiz um voto a Deus e recebi o meu milagre, amém? Eu fiz um voto a Deus e recebi o meu milagre. Que voto é esse, irmãos? Que voto é esse que Ana fez? Vocês lembram? Estão entendendo que voto foi esse? O voto de nazireado. Muita gente é crente, está na igreja, mas não sabe o que significa ser nazireu, ser consagrado a Deus. Eu queria pedir para você vir ao livro de Números comigo. Livro de Números, capítulo de número 6. Você precisa saber que voto foi esse que ela fez. Quem sabe você não faz um voto hoje a Deus
e Deus não entrega seu milagre agora mesmo. Números capítulo 6. Você está usando a mão, mas a boca está livre para glorificar. Livro de Números. Em Gênesis, Deus cria o homem. No mesmo livro de Gênesis, o homem cai. No mesmo livro de Gênesis, Deus providencia a salvação da humanidade. No livro de Êxodo, o povo vai ser cativo no cativeiro, mas no mesmo livro de Êxodo, Deus também vai providenciar a sua libertação. No livro de Levítico, Deus vai ensinar o povo a se santificar, para poder obter uma vida vitoriosa. Mas no livro de Números, Deus vai organizar a sua igreja, amém? Vai organizar Israel para poder marchar na terra, para poder conquistar. Nós somos conquistadores. Números capítulo 6. Quem achou, diga amém. Números capítulo 6, versículo 1 até o 8. A Bíblia diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando homem ou mulher se tiver separado, fazendo o que, igreja? Voto de Nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberragem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz na vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do que, igreja? Do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não o quê? Não passará o quê? Não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, o que, igreja? Santo será ao Senhor. Capítulo 6 de Números fala a respeito da lei do nazireado. Ora, veja só, meus amados irmãos, o Senhor falou a Moisés. Quem foi que falou com Moisés? Deus. E Deus falou para Moisés a respeito dos filhos de Israel. No versículo 2 ele diz: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando homem ou mulher se tiver o que, igreja? Separado. Vamos lá. Qual o significado da palavra santo, por favor? Santo quer dizer o quê? Muito bom. Anderson tem percorrido as nações, muitos estados, nações, cidades. Tem de muitos lugares louvar ao Senhor, adorar a Deus, porque Deus lhe chamou para isso. Mas não é em todos os lugares que se sente a presença de Deus. Não é em todos os lugares que nós podemos ver uma igreja, um povo separado, um povo consagrado, um povo que verdadeiramente é dedicado a Deus. Não, irmãos. Eu digo isso porque também eu tenho percorrido os lugares da terra. Eu tenho ido como mensageiro de Deus, levando as boas novas do Senhor. Mas, meus amados irmãos, em muitos lugares nós podemos ver muitas pessoas que dizem que são como nós somos, crentes, mas eu não sei que Deus que eles estão servindo. Pessoas que não são separadas. E algumas pessoas chegam a nos criticar dizendo: mas é porque eles são muito radicais. E que Deus é esse que separa as pessoas? Ora, meu irmão, é o Deus de Gênesis que separa
o que Ele achar necessário. Porque o nosso Deus, quando Ele criou a luz, Ele disse: é boa. Quando Ele viu as trevas, Ele disse: é má. E Deus fez separação entre luz e as trevas. Quem foi o primeiro que separou? Quem foi o primeiro que separou? Eu quero saber quem foi o primeiro. Ele não deu ordem, não. Ele não precisou dar ordem. Ele mesmo separou. Eu estou separando a luz das trevas. A luz será chamada dia, as trevas serão chamadas de noite. É necessário uma separação. E desde Gênesis nós podemos ver o cuidado de Deus. Nós podemos ver o quê? O cuidado de Deus. Você é pai? Você tem cuidado pelo seu filho? Você tem zelo pelo seu filho? Se tem, parabéns. Se não tem, se converta. Porque quem ama, guarda. Quem ama, protege. Quem ama, cuida, zela pelo que é seu, pelo que você ama. E assim Deus desde o início fez. Deus tinha um anjo com ele no céu, Lúcifer. E esse anjo simplesmente deu uma louca dentro dele. Diz que a iniquidade se achou em Lúcifer. E ele se rebela contra Deus. E quando ele se rebela contra Deus, ele vai sozinho? Eu quero saber se ele vai sozinho, irmão. Porque o mal, ele não quer se prejudicar sozinho, não. Quanto mais gente ele precisar, ele puder prejudicar, ele vai prejudicar. E a Bíblia fala que ele persuadiu a terça parte dos anjos. Se rebelaram contra Deus. E Deus aí olha e fala assim: até meus anjos. Muito bom. Eu vou resolver essa situação. Estou vendo que na terra está difícil também. Seres humanos, um povo criado por mim, eles se contaminam facilmente. Eles são influenciados facilmente, para o bem ou para o mal. E no capítulo 3 de Gênesis estava ali o xodó de Deus, a criação de Deus, Adão e Eva. Foram criados com tanto amor por Deus. Deus, quando faz o homem, diz: eu fiz o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus falou assim: que o homem frutifique, que o homem multiplique, que o homem encha, domine e sujeite. Eu não esqueço essas palavras. E Deus falou para o homem: olha, vocês, todo dia eu venho falar com vocês aqui, tá bom? Me espera, todo dia eu venho aqui para poder alimentar vocês, abençoar vocês, a gente poder ter essa vida gostosa, essa comunhão gostosa. Agora vocês fazem isso, vocês não fazem isso. Isso aqui é bom, isso aqui é mal. Não toca aqui não. Aí chega um ser espiritual. As pessoas dizem: que diabo é isso, né? Eu falei: que diabo é isso, irmão? Esse espírito maligno se apodera de um corpo de uma serpente, de um animal. E esse ser abre a boca e fala com Eva. E começa a colocar dúvida em Eva. Falei: como é que é? Deus falou para você não provar do fruto dessa árvore? É como se Deus tivesse com medo de você, Eva. Sabe por quê? Porque você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal, você vai... E aí, meu irmão, o pior, sabe o que é? É que tem muito crente que, em vez de estar vivendo uma vida separada, consagrada, dedicada, escutando só a Deus, aí ele marca uma reunião com Deus, depois marca uma reunião com o diabo. Escuta um profeta, depois escuta um falso profeta. Escuta quem fala a verdade, depois escuta quem fala mentira. Aí depois estão tudo cheio de mazela e não sabe por quê, irmão. Por quê? Porque não resolveram se dedicar a Deus. Eu sou de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu fui comprado por Deus. Eu fui criado por Deus. Eu fui redimido por Deus, justificado por Deus. Estou sendo santificado por Deus. E é Deus quem vai me dar um corpo glorificado. Então eu vou obedecer a Deus e ponto final. Eu vou ficar aqui no meu lugar. E não venha para perto de mim não, Satanás, que eu não quero conversa com você. Mas só que Eva vai, olha, começa a escutar o diabo. Irmão, mulher quando dá para escutar o que é bom é uma benção. Mas mulher quando dá para escutar a fofoca é uma desgraça.
Eu não sei como é que a mulher diz que é crente, que serve a Deus, irmão. E hoje em dia está mais facilitado aí pela internet. Fazem tudo menos ler Bíblia. Não vem para os cultos. É na internet, vendo a vida de Deus que não é. Vendo a vida do diabo e do mundo. Porque na internet você está vendo a vida do diabo e do mundo. Não querem ver Deus. Não querem falar com Deus, não querem escutar Deus. Não vem para os cultos, não congrega. Não obedece, não persevera, não santifica. Não vigia. E está aí, meu irmão. Muita gente achando que está salvo e não está. Muita gente aí vivendo uma desgraça. E Deus não quer que as pessoas vivam de mal a pior. Mas Deus tem o melhor para nós. Deus tem milagres, tem bênçãos. Deus tem propósitos a realizar nas nossas vidas. Ah, meu irmão, mas Eva bota tudo a perder, escutando o que não é para escutar. E aí, meus amados irmãos, é por isso que lá em 1 Coríntios 15, 33, a nossa Bíblia diz o quê? As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Precisamos ler o Salmo 1 e ver no Salmo 1. Eu não vou tomar conselho com ímpio, eu não vou me deter no caminho do pecador, eu não vou me assentar na roda do escarnecedor. Antes a pessoa de Deus tem o seu prazer, o que, igreja? Na lei do Senhor. E nela vai fazer o que? Vai meditar de dia e de noite. E esse vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. Irmãos, deixa eu falar algo de Deus aqui para vocês. Vai fazer 14 anos agora em março. Vai fazer 14 anos agora em março. Dia 4 para o dia 5 de março. Que aquela pequenininha ali, não tem nem 1,5 m. Fique de pé, mamãe, por favor. Não tem... Ela tá aí, ó. 73, mãe? 70? É alguma coisinha assim. Tá. E essa pequenininha aí vai fazer 14 anos agora em março. Que ela fez um voto a Deus. A minha mãe fez o quê? Um voto a Deus. Porque a minha mãe procurou os médicos, ela é médica. Procurou os psiquiatras. Foram remédios fortes que os psiquiatras passavam para mim. Aldol, Lexotan. Fui internado em clínicas psiquiátricas, não foi uma vez não, irmãos. Fazendo tratamento de sonoterapia. Não tinha vida, vegetava, Anderson. Não tinha nem fome para comer. Dormindo à base de remédio. Quando despertava um pouco, era todo sonolento ali andando dentro daquela clínica. Tristeza, irmãos. Deus não criou o homem para isso. E a minha mãe viu o filho dela sofrer. Ela tinha um filho, mas era a mesma coisa dela não ter. Porque o filho vivia na droga. O filho vivia bebendo. O filho não vivia em casa. E minha mãe resolveu fazer um voto. Minha mãe disse assim: eu vou consagrar ele a ti. Ela falou assim: Deus, me dá meu filho. Se o Senhor me der, Luiz Henrique, eu consagro a ele. Eu consagro ele a ti. Por todos os dias da vida dele. Foi assim ou não foi? Eu sou da senhora? Eu sou de quem? Eu sou de quem, mamãe? De Deus. Você ama alguém, mas você não tem a alegria desse alguém conviver com você? Você tem um desejo, você tem um sonho, e você não consegue ver ele. Você não consegue enxergar esse sonho sendo realizado. Você veio aqui hoje porque você é crente mesmo. Mas pessoas chegaram aqui se arrastando nessa noite. Pessoas há alguns anos têm lutado contra o próprio diabo. Porque o próprio diabo tem dito: cadê teu Deus? Cadê tua promessa? Cadê tua família? Onde é que tu vai dizer igual a Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Mas você não tem desistido, meu irmão. Mas você não tem desistido, minha irmã.
lutando, combatendo o bom combate, guardando a sua fé, perseverando, meu irmão. Mas você está aqui na casa de Deus, servindo a Deus, amando a Deus, adorando a Deus e vivendo para Deus. Só quem vive para Deus de verdade, abra a boca para adorar. Balaia, silimiqueia, tela, bagueira, vacera, migaia. Turibiqueira, vaçandareia, da bagueira, bagaia. Olha para o irmão e diga: o que adianta ter, mas não usufruir? O que adianta? No bianduque a xeramatuíra, vadore, miguenda, ragaiore, bagaia. Quantas pessoas estão se matando para ter dinheiro? Quantas pessoas estão desgastando o seu corpo, a sua saúde, as suas emoções? Uma corrida desenfreada pelo ter, pelo ser. Gananciosos, cheios de egoísmo, cheios de cobiça, orgulhosos. Estão cheios de dinheiro, cheios de posses materiais, mas estão perdendo a maior riqueza que Deus lhes dá: sua salvação, sua saúde no corpo, sua saúde na alma, sua família. Casamentos acabados, maridos e mulheres que vivem debaixo do mesmo teto, mas não servem ao mesmo Deus. Não se amam. Não existe mais amor, não existe mais carinho, não existe amizade. Estamos ali por estar, dando uma satisfação para a sociedade. Mas falta amor, falta companheirismo. E falta amor e companheirismo por quê? Porque falta consagração, falta o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pombinha não, você, meu amigo católico. O Espírito Santo você não coloca ele numa correntinha não. O Espírito Santo é quem coloca você nos braços. O Espírito Santo é quem traz você para perto de Deus, para mastigar essa palavra aqui, para conhecer essa palavra aqui, para viver essa palavra aqui, para ser feliz de verdade, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Pelo amor de Deus, joga a mão para o céu e glorifica o nome dEle. Se vide banda, raio, miango, biganaia, suída, mandaragueira, bagaia. Eu tenho 43 anos de idade, irmãos. 13 anos de casado com a minha mulher ali, com a minha princesa que está ali. Fizemos agora dia 27 de setembro. Já sofri muito e fiz muitas pessoas sofrerem, porque eu não tinha o Espírito de Deus governando a minha vida. A mensagem de hoje, seja a mensagem mais importante da campanha, a mensagem que fala sobre o voto, o se comprometer com Deus, o prometer a Deus. Porque as pessoas dizem assim: Deus me promete que o Senhor faz. Mas por que você quer que Deus lhe prometa que vai fazer, se você não quer prometer a Deus também que vai fazer? Por que você não promete a Ele hoje? Por que você não se compromete com Ele hoje? Por que você não diz: Senhor, eu quero deixar de ser egoísta, eu quero deixar de pensar só em mim, porque do meu ventre vai nascer alguém que vai fazer a diferença em Israel, que vai fazer a diferença no Brasil. Se você acredita que o seu milagre vai ser para a glória de Deus, abra a boca e glorifique o nome do Senhor. Olhe para esse irmão e diga: se o seu milagre for para a glória de Deus, pode contar com Ele. Mas pode ter por certo, pode ter por... Você quer seu marido em casa? Você crê que ele vai sair dos braços da amante? Ele vai. Ele vai ser crente. Ele vai ser pentecostal. Ele vai ser usado pelo Senhor de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque você não vai impedir ele de ler Bíblia. Você não vai impedir ele de vir para a igreja. Você não vai impedir ele de se consagrar. Porque quando você receber ele de volta,
Você vai se consagrar com Ele, vai ser igreja com Ele, vai glorificar com Ele, e o seu milagre vai fazer parte da história do avivamento da igreja na terra. Alabando de canda, não me diga, rabassuri me dandaraia. Ana não quer ter um filho só por ter, não é capricho. Tem gente que quer ter as coisas por capricho. Tem gente que quer ter só para mostrar para os outros. Penina queria competir com Ana, Ana não queria competir com Penina. Porque quem é cristão de verdade não deixa o espírito da competição se apoderar de si. O espírito da competição é do diabo. O espírito da competição pegou Caim. O espírito da competição pegou os irmãos de José. O espírito da competição tem pegado muitos líderes aí que não têm vigiado. E não aprenderam ainda o que Davi aprendeu, o que Paulo aprendeu, que tudo é dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Se você crê, abre a boca para glorificar. Alabaçando, Avanás. Os ulimidores me coupe, amandara, vassuri, me dara, bagueira, bagaia. Existiram pessoas aqui no decorrer dessa história em que o cânon foi fechado. Isso daqui se tornou a Bíblia Sagrada, a voz de Deus, a palavra de Deus. E pessoas que fizeram um voto, que viveram de uma forma excepcional. Nazireus. Nazireus de nascença. Nazireus porque suas mães assim quiseram. Nazireus porque assim Deus quis. Nazireus porque assim eles quiseram. Seja Deus, você ou sua mãe ou seu pai, mas você tem um chamado a ser diferente. Seja diferente. Mas não somente para dizer eu sou diferente, mas para glorificar o nome de Deus, para ser luz para esse mundo de trevas, para ser o sal da terra. A Bíblia está falando aqui que esse voto de nazireado era realizado no meio do povo de Israel, e que havia alguns significados. Primeiro, este não poderia beber vinho, nenhuma bebida que pudesse chegar a embriagá-lo. E o que é que Deus quer falar conosco? Deus quer dizer assim, que a nossa alegria está em Deus e não no vinho. Porque o vinho simbolizava alegria no Antigo Testamento. Mas desde lá, Deus queria mostrar para o homem que o homem não precisava tomar vinho para se alegrar, para ficar ali. Mas Deus já lá desde o Antigo Testamento queria dizer para o homem o que Paulo entendeu. E o que o Paulo deixou escrito em Efésios 5,18: em vez de se embriagar com vinho, no qual a contenda é dissolução, enchei-vos do Espírito Santo, para que possais falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha para o irmão e diga assim: que bom que você não precisa tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Que bom que nós não temos essa necessidade, essa ansiedade. Como é gostoso nós podemos sentar no restaurante, né? Comer uma comida gostosa, tomar uma água de coco, um suco de laranja, talvez até um refrigerante. Mas nós não precisamos nos embriagar, nós não precisamos nos alcoolizar. Nós somos livres, nós somos libertos, Anderson Freire, para louvar, adorar e glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Olha para o irmão e diga assim: eu sou feliz de verdade. Querido, eu tenho uma alegria verdadeira. Eu não preciso encher a cara para falar a verdade, para ter coragem de falar. Eu não preciso me embriagar. Eu sou cheio do Espírito Santo. Só quem é cheio dele, abre a boca para adorar. Quantos tem o Espírito Santo aí? Quantos podem bater com os pés, bater com as mãos? Quantos podem Quantos podem gritar, glorificar? Quantos podem adorar, exaltar?
faz a diferença, igreja minha. Deus está movendo circunstâncias para salvar o maior número de pessoas possível. Olha para o irmão e diga: Deus está movendo circunstâncias para salvar o maior número de pessoas possível. É como se Deus estivesse dizendo assim: ei, eu estou aqui. Ei, eu quero solucionar teu problema. Ô infeliz, vem pra cá que eu vou te fazer feliz. Ô desgraçado, vem pra cá porque a minha graça vai te bastar. Deus está dizendo: eu sou vivo, eu sou real, eu sou poderoso, eu sou criador, eu sou maravilhoso. Quem crê, quem crê, quem crê? Outro igual não há. Levante as mãos para o céu e diga: outro igual não há. Outro igual não há. Outro igual não há. Porque Ele está aqui, eu sinto Ele aqui, eu posso contemplar Ele aqui. Aqui. Eu quero agradecer a senhora, porque a senhora me consagrou a Ele. Eu quero agradecer a senhora, porque eu não conhecia Ele, mas a senhora conheceu Ele antes que eu. E a senhora viu que não teria outra pessoa para a senhora me entregar, a não ser Ele. Obrigado, minha mãe. Obrigado, minha pequenininha. Obrigado. A minha mãe é médica. Minha mãe poderia ter me perturbado, sabe, antes? Menino, vai estudar, vai fazer medicina. Eu quero que você seja um médico igual a mim. Meu pai é delegado, formado em administração, direito, essas coisas, mas muito inteligente, meu pai. Meu pai podia muito bem ter dito: eu quero você dentro de uma faculdade, Luiz Henrique. Vá se formar e vá alegrar meu coração. Mas eles não me tinham mais. E como eles não me tinham mais, eles viram que o dinheiro, eles viram que a sociedade, eles viram que tudo e nada era a mesma coisa. Meu pai, quando falou com o pastor, disse assim: eu quero meu filho de volta. Eu só quero meu filho de volta. E o pastor disse para o meu pai assim: entrega a tua vida a Jesus, Jeová. E o meu pai entregou a vida dele a Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor também, meu pai, porque o Senhor entregou sua vida a Jesus. Porque o Senhor me pediu de volta a Deus e Deus lhe deu, meu pai. E hoje nós estamos aqui todos servindo ao Senhor. Vai fazer 80 anos, Anderson, em janeiro. Ele é caladinho, né? Mamãe fala mais um pouquinho. Mas me consagraram a Deus. E eu falei para os meus aqui, não foi, Rebeca? Caleb, vocês são consagrados a Deus. Não estou preocupado se vocês vão fazer faculdade, se vão fazer, vocês vão trabalhar para Jesus. Conversa é essa? Tem um bocado de crente aí perdendo o filho na faculdade pro diabo. Se eu estiver mentindo, fale. Se eu estiver falando a verdade, glorifique o nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão dedicando a Deus, não estão consagrando a Deus, não estão dizendo para os filhos: meus filhos, o que há de mais importante é termos uma vida separada.
termos uma vida consagrada, uma vida dedicada, porque o sistema, o mundo aí fora não está brincando não. O diabo não está brincando de ser diabo nem um segundo. Ele quer matar, roubar e destruir. Ele vai com tudo para cima dos crentes, porque ele quer, sabe o quê? Envergonhar a igreja. Ele quer envergonhar o evangelho. Dizer, olha aí o pastor adulterando. Olha a mulher do pastor aí. Está vestida aí, o que mais parecido, parece com uma prostituta. Olha aí o filho do pastor desviado, bebendo. Ele quer anarquizar. Ele quer envergonhar, ridicularizar. Mas você não vai deixar. E aí, meus amados irmãos, o voto do nazireado implica não beber vinho. Que voto é esse? Que abriu o céu, fez o milagre acontecer. Que promessa é essa que Ana fez a Deus, que alegrou a Deus? É como se fosse assim passando uma receita na Bíblia para eu e você receber milagre. Que receita é essa? Ana está dizendo, a receita a verdadeira alegria está em Deus. Vocês não precisam de vinho, vocês não precisam de bebida alcoólica, não precisam ir para boate, não precisam ir para o forró, não precisa sentar na mesa de bar, não precisa usar cocaína, não precisa fumar marihuana. Você não precisa de maconha não, meu filho, para ter paz não. Vai procurar paz em Jesus. Você não precisa acordar de madrugada e colocar um cigarro no bico não. O charuto do diabo. Está ansioso? Vem conhecer a Deus de verdade. Falsas alegrias. O voto do nazireu quer dizer assim: eu não vou me envolver com falsas alegrias, eu não vou me deixar enganar. Olha para o irmão e diga: o significado de não beber vinho é dizer assim, eu não vou me deixar enganar. Se der para glorificar, glorifique. E aí, tá lá, pode aplaudir Jesus. Olha o som aí, meu filho. Aí também tinha também um dever. O nazireu tinha um dever de não estar perto de mortos. Não estar perto de quê? De mortos. E o que é que significa estar perto de um morto? Seja ele um pai, uma mãe, seja um morto, um irmão, uma irmã, alguém da família, mas o nazireu é como se ele não pudesse nem ir para o funeral. Você é nazireu de Deus, você não pode, onde tiver um morto, você vai para o outro lado. Significado, vamos para o significado? O salário do pecado se afasta do pecado. O pecado do lado, você do outro. Você do lado, o pecado do outro. Sai da reta, Satanás. Porque essa igreja aqui tem palavra, tem revelação, tem Bíblia, tem alegria, tem saúde espiritual e tem o poder do Espírito Santo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga, vamos nos consagrar mais. Pega na mão dessa pessoa, não tenha medo não, meu filho. Pega na mão dele aí. E diga, vamos nos consagrar mais. Queridos, não tem milagre sem consagração. Josué diz assim: santifica o povo, porque amanhã eu vou operar maravilhas. Ah, mas eu já vi coisa acontecer lá na macumba, lá na umbanda, lá no candomblé, na feitiçaria, no espiritismo. Eu também já vi lá em Êxodo os magos, os encantadores tentarem inventar, tentarem fazer parecido, mas sempre a invenção deles caiu por terra. Porque o carnal tem invenção, mas o espiritual, ele tem revelação. Amém, irmão? Você que é espiritual, você recebe revelação. O carnal vem com invenção, vem com profetada. Mas o espiritual, ele tem revelação, ele tem inspiração, ele tem unção, ele tem o poder do Espírito Santo na vida dela. Ana estava amargurada, Ana estava triste. Amém, meus filhos? Amém? Ana estava amargurada, sim ou não, igreja? Triste. Ainda tinha uma mulher
que em vez de ficar calada, vivendo a alegria dela porque ela tinha filho, aí ela ainda ficava dizendo para Ana: eu tenho, você não tem. Porque tem gente que é isso, tem gente que não consegue ser feliz, irmão. A pessoa tem tudo para ser feliz, para viver com o que Deus deu, mas quer viver a vida dos outros, quer perturbar os outros. A pessoa tem tudo para ser feliz, e ao invés dela viver a vida dela, ela quer viver a vida do outro. É por isso que vive nos Instagram dos outros, é por isso que vive vendo o Facebook do outro. Por quê? Por que não vai viver a sua vida? Por que você não vai curtir a sua casa, curtir a sua família, curtir a presença do Espírito Santo? E tem que estar curtindo as fotos dos amigos para dizer que é amigo. Eu curti a tua foto. Só, rapaz, um joguinho, sabe? Eu curto você e você me curte. Não adianta nada você estar curtindo os outros e Jesus não está curtindo você. Deixa da camaçada. Até quando você vai viver assim? Esse jogo de interesse. Olha quantos seguidores eu tenho. Olha quantos curtiram as minhas fotos. Olha quantos curtiram o que eu postei. Mas Deus está curtindo o que você está fazendo? Deus está se alegrando com essa vida? Ei, querido, alegra a Deus hoje. Faz um voto com Ele, se separa, se consagra, se dedica a Ele nessa noite. Quero chamar você essa noite. Quero escutar Anderson louvar. Eu quero louvar a Deus com Anderson, com vocês. Mas eu tenho que cumprir minha missão. Vem aqui na frente tomar uma decisão por Jesus. Vem aqui na frente tomar uma decisão por Deus. Vem aqui na frente se consagrar a Deus, se dedicar a Deus, se entregar a Deus. Vocês são umas menininhas. Qual é a sua idade, Lourinha? Sua idade? 11? 11, 15. Olha a idade dessas meninas aqui, irmã Raquel. 11, 15. Foram as primeiras que chegaram, Anderson. Deus abençoe, tá bom? Vocês vão se consagrar a Deus, amém? Vocês vão viver para Deus, tá bom? O corpinho de vocês é templo e morada do Espírito Santo, tá? Deixa ninguém tocar não, tá bom? Viva para Deus. Tem mais pessoas hoje saindo do lugar para entregar a vida a Deus? Vá aplaudindo Jesus. Vem, minha irmã. Vem para cá. Vem, porque tua vida pertence a Ele. Tua casa, teus sonhos pertencem a Ele. Vem. Vem. Porque a igreja vem, Anderson. A igreja vem. O contexto de 1 Samuel fala que a lâmpada estava apagando em Israel. Sim ou não? A lâmpada estava apagando em Israel. É como se Deus estivesse dizendo assim: a lâmpada está apagando na minha igreja. E eu preciso de Anas para gerarem Samuéis dessa geração. A lâmpada estava apagando em Israel e Deus levantou Ana para mostrar o que era se comprometer com o reino de Deus. A lâmpada estava se apagando na igreja, mas Deus está levantando Anas nessa geração para levantar os apóstolos, para gerar profetas, para gerar missionários, para gerar pessoas que vão viver para Deus. Olhe para o irmão e diga assim: esse milagre que Deus está te dando, o diabo não toca nele. O diabo não vai tocar no seu milagre. Sabe por quê? Porque o seu milagre vai ser o milagre de muita gente. Porque o seu milagre vai abrir a porta para muita gente conhecer a Deus. Samuel foi o último juiz de Israel. Foi sacerdote, foi profeta. Eu tinha me esquecido, e foi nazireu. Ele foi juiz, sacerdote, profeta e nazireu. Sabe, irmãos, o nazireado. Eu me lembro que alguns anos atrás, viciado em cocaína ainda, minha mãe me levou numa igreja e o pastor falou para mim a história de Sansão. E o pastor disse para mim: olha, eu vou lhe contar aqui a história de Sansão.
Ele fez o que não era para fazer, andou com quem não era para andar. E ele foi influenciado pelo mal. Sansão foi um nazireu que o próprio Deus, o próprio Senhor falou. O próprio Senhor se apresentou à sua mãe e disse assim: olha, o que vai nascer do teu ventre é tão especial para mim, que até o que você toma agora, você toma cuidado, porque vai passar pelo cordão umbilical. E desde o ventre eu não quero nada que possa contaminar o meu consagrado, aquele que vai se dedicar a mim. E ela vai falar com seu marido, ela vai dizer assim: olha, apareceu um anjo, falou que nós estamos tendo uma criança. Essa criança ela vai viver de uma forma diferente. Ela vai ter que agradar a Deus. E para agradar a Deus, não pode passar navalha na cabeça dele. Outro significado: não passar navalha na cabeça. Tem muitos estudiosos que falam que ter o cabelo grande no passado era como se, para o homem, é como se fosse uma humilhação. Então podemos entender que nós temos que nos humilhar mais. Porque o cabelo grande para a mulher seria honroso, mas para o homem não. Não passa navalha na cabeça. O nazireado está na cabeça. A consagração está onde? Aqui, ó. O que eu penso. E eu vou pensar o que eu vejo. Eu vou pensar o que eu escuto. Olha para o irmão e diga: você vai pensar o que você anda vendo. Você vai pensar o que você anda escutando. Você vai pensar o que você anda lendo. É isso que vai ocupar a sua mente. Então, meu irmão, você não pode faltar um culto pentecostal como esse, porque você vai escutar uma boa palavra e na sua cabeça e na sua mente estará gravado: santidade ao Senhor, eu sou de Deus e o diabo não me toca. Quem crê nisso, joga a mão para o céu e glorifique o nome. Tem mais gente para vir aqui na frente para entregar a vida a Jesus. Tem mais gente. Deus me falou em centenas de pessoas nessa noite, recebendo a alegria da salvação. Sai do seu lugar. Tem gente que acha que é crente, mas não é não. Que crente é você que bebe? Que crente é você que fuma? Que crente é você que ainda é imoral, lascivo, tem pensamentos que não agradam a Deus? Vamos nascer de novo hoje. Vamos se consagrar. Vamos se dedicar a Deus. Vamos tomar uma decisão por Deus. Vem para cá, vem. Não tenha medo não, chega perto. O Espírito Santo vai te selar hoje, vai te encher e vai te preparar para te usar. A igreja pode aplaudir Jesus. Aplaudindo Jesus, está vindo bem mais gente. Deus abriu as portas do céu. Olha aí, olha o tanto de gente que está chegando. Não impede não, Satanás. Deixa. Quem manda aqui é Jesus, o Nazareno. Lamanda darabatere mi quer videre me querebe. Ulomodora botore mi curi bitaro. Ulomandara gadere mi candoroia. Alabatara mi querebe. Alamandara bacandaraia. Lubinande comandaga xandaraia. Libitere mi candoki mandaraia. Lubinaga toko mande comanai. Ligidebi que de copanaga te gobinaga. Rabapara bacatandero. Rubapanda copa da candaraba. Robadara batere betere mi curi bitarabago. Sai de perto, capeta. Sai de perto, diabo. Essa igreja aqui vai arrebentar com as portas do inferno. Ei, as almas estão sendo alcançadas. O milagre vai acontecer. A glória de Deus vai descer. E não tem quem possa impedir. Diga aleluia. Vai dizendo aleluia. Vai dizendo aleluia. Vai dizendo aleluia. Vai glorificando, e quando você vai glorificando, Jesus vai salvando. Está chegando mais gente. É hoje que eu mudo a tua vida, diz o Senhor. É hoje que eu mudo a tua história. Não pode tomar vinho, não pode andar perto de morto, não pode passar navalha na cabeça. Vai guardar seu nazireado. Quem é que faz o voto? A mãe? Ou você, ou Deus.
O próprio Deus quer que você vote. Olha para o irmão e diga assim: tem horas que é o próprio Deus que diz assim: vote, se comprometa, porque eu quero te usar, porque eu vou te abençoar. Eu vou te usar como eu não uso ninguém na terra. E quanto mais você se consagrar, mais Deus vai lhe usar. Quanto mais você se dedicar, mais Deus vai lhe usar. Não foi isso, bispo Júlio César, que eu falei com você ontem? Tem gente que às vezes não entende a vida da gente, né? Eles não são muito social não, esse povo aí, né? Você faltou o aniversário da filha do irmão, rapaz. Como é que você faz isso? O homem de Deus, ele sabe a hora que ele tem que ficar mais com Deus. Às vezes tem gente que ama a gente, fala: vem pra cá. Eu não posso ir. Não é nada contra você, é porque eu preciso ter mais tempo com Deus. Nós passamos todo dia, irmão. Como é que nós vamos passar algo que nós não estamos recebendo? Isso daqui não é palavra decorada não, irmão. Nós não somos profissionais de púlpito não. A Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu encherei. A boca fala do que o coração está cheio, amém? Quem está cheio da graça aí? Quem está cheio de vinho, fica com piada. Quem está cheio de mosto, cheio de uísque, de cerveja, vai bater carro, vai adulterar, vai mentir. Mas quem está cheio do Espírito Santo? Israel estava precisando de uma luz. E essa luz, ela acendeu em Israel, porque alguém não quis um milagre só para si, mas alguém envolveu o seu milagre na obra. Envolva o seu milagre na obra. O que é que você está precisando? O que é que você quer? Qual o sonho? Qual o desejo? Aladim não está aqui não, mas o Espírito Santo está aqui. Aladim é uma mentira, o Espírito Santo é uma verdade. Allan Kardec é uma mentira, Jesus é uma verdade. O Espírito de Deus está aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para lhe dar verdadeira alegria, para lhe dar verdadeira paz. Ainda dá tempo de você sair daí e vir entregar sua vida a Jesus aqui. Deus me falou em centenas de pessoas hoje sendo salvas. Centenas. Quem mais que hoje quer mudar a vida? Te convidaram para vir para cá, né? Você nem sabia que era um culto de crente quadrado, né, irmão? Pois é. A Nova Jerusalém é quadrada. Tem mais gente chegando aí, vai batendo palma para Jesus. E Ana votou um voto a Deus. E o sacerdote, depois que ela fez o voto a Deus, Deus fez o sacerdote olhar para a boca dela, para ela. E o sacerdote, que não estava entendendo nada, começou a entender e abençoou ela. E Ana coabitou com seu marido e concebeu. E o milagre aconteceu. Não adianta nada você receber milagre e você viver no mundo e na igreja. O que adianta é você receber o seu milagre para viver na igreja, para viver a vida que agrada a Deus, para glorificar o nome de Deus. Eu tenho tanta alegria de vir para a igreja. Quem tem alegria? Quem tem alegria de vir para a igreja? Aleluia. O voto que agradou a Deus. Ela pediu algo para ela, mas o que ela pediu para ela, ela entregou a Deus. Ela glorificou o nome de Deus. E quando Samuel nasceu, ela deu de mamar ao menino, ela alimentou o menino e deu perfeitinho no altar de Deus.
desmamou, entregou, levou o sacrifício, entregou. E a Bíblia diz que depois Eli continuou abençoando a vida de Ana, e ela concebeu e teve mais filhos e filhas. Amém? Olha para o irmão e diga: Deus vai lhe dar mais do que você pensa, pede ou imagina. Você vai falar de novo, tá bom? Deus vai lhe dar mais do que você pensa, pede ou imagina. A minha mãe me pediu a Deus, Deus deu para ela, ela me deu a Deus. E a minha mãe hoje é como se fosse mãe desse povo aqui tudinho, porque o povo pede oração a ela. Anderson, vem aqui orar com esse povo, por favor, Anderson. Porque eu sei que você tem alegria em cultuar o Senhor na igreja. Quem me deu esse amigo aqui foi Deus. Esse amigão grandão aqui, quem me deu foi Deus, né? Quem nos uniu foi Deus. Nosso interesse é o mesmo. Meu amigo, meu irmão, faz a oração de confissão com eles. Pede para eles repetirem. Feche os olhos. Levante as mãos. Fale assim: Senhor Jesus, estou separado. Melhor, sou separado. Estou te entregando o meu Samuel. O meu Samuel é a minha vida para profetizar, para gerar frutos, para repor o azeite, na minha casa, na minha cidade, na casa do Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor Jesus, me levanta como Samuel para ungir Saul. Me levanta como Samuel para ungir Davi. Me levanta como Samuel para na minha velhice não ser jogado fora, porque aquilo que é separado não envelhece. A cada dia que se passa fica mais novo, mais novo, mais novo. Não porque é vinho, mas porque é separado na presença de Deus. Oh! Senhor, abençoe cada vida em nome de Jesus. Cada Ana que não venha competir com Penina. Enquanto Penina está competindo com Ana, Ana não dá satisfação para Penina. Enquanto Penina provoca Ana, Ana corre para os pés do Senhor. Enquanto Penina provoca Ana, Ana provoca o milagre. Enquanto Penina provoca Ana, Ana provoca o milagre no céu. Enquanto Penina mexe com Ana, Ana começa a mexer com Deus. Ana começa a chorar na presença de Deus. Enquanto Penina está contente com aquilo que satisfaz, Ana quer um milagre. Que não há contentamento no mundo, é na graça. Oh. Eu profetizo na vida de cada um aqui nessa noite, não um comportamento momentâneo, mas um caráter de Ana, um caráter de Samuel, um caráter de Cristo, ao ponto de Eli olhar para você e não entender, ao ponto de homens da casa de Deus olharem para vocês e não entenderem, enquanto pensarem que vocês estão bêbados, enquanto pensarem que vocês estão embriagados, estão doidos. Na verdade, vocês estão no santo do santo, adorando, cheio de Deus. Receba, 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 recebe. Sejam cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio. Você nasceu para confundir Eli,
nasceu para confundir ele. Você nasceu para confundir ele. Você é a certeza de Deus na terra. Cheios em nome de Jesus. Permanece, permanece, permanece. Levanta as mãos em direção ao céu. Adora, glorifica, 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 glorifica. Glorifica Samuel, glorifica Ana, glorifica Israel de Deus. Glorifica mais alto porque a igreja vem, 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 vem. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Provoca o milagre na terra hoje. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Meu Deus! Ela não teria força para adorar, não haveria missionário aqui nesse lugar. Mas hoje Ana veio se consagrar. Tentaram, matando alguns irmãos. Olha só, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem fora do templo, dentro do templo não tem pra ninguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais a luz do sol, e dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso que o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, ele vai se confundir, e no final não tem pra ninguém. Vai nascer profeta aqui e vai além. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, e dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é o refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, e junto com os anjos, o noivo vem aí. Ele está te convidando para cantar no coral, e junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos,
sol, e dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, e a igreja vem. Meu Deus! A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, e com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Adore a Ele! As mãos em direção ao céu, não são. E glória, e rompendo em, e de glória em, e reflete a glória. Mais uma vez, e glória, de glória em glória, reflete a glória. E glória, rompendo em, e de glória, e reflete a glória. Meu Deus! E glória, rompendo em glória, e de glória em glória, reflete a glória. Igreja, de quem é a vitória? 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 Igreja, e de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Que é isso, meu Deus? O mais alto que você puder, você tá na casa de Deus, vai! Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. E por isso lutei até transpirar na guerra sem carne e sem sangue a derramar. E guardei os meus pés, o meu coração com a mente protegida. Estou e segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, e na batalha eu ganhei proteção. E com a mente protegida, e segurando a espada na mão. O meu currículo é de campeão, rei dos reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, meu Deus, e te busquei quando minha fé dos leis. Tua armadura
ataquei. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, e na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida e segurando a espada, o seu currículo é de campeão. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando levanto seis, tua armadura usei. Aleluia. Me defendi. Tá. Pega a palavra, pega a palavra. Igreja, de quem é vitória é do povo. Igreja, de quem é vitória, marche. Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés do evangelho, espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Ai, 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 ai. Rei dos reis, na palavra estou de pé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Vai, soldados, geração de Samuel, e com muita precisão, me defendi. Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, e quando me enfrentou, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi, ataquei. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair.
Consolador mora em mim. Sinto saudade se estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Teus frutos me fazem viver. O vinho faz o homem, o carro bater. Cachaça faz o homem, na mulher bater. Cachaça faz o filho se perder e não voltar para casa. Cachaça faz a mulher perder o rumo de sua casa. Mas o Espírito Santo, o Senhor me faz estar na hora certa, no lugar certo, para receber de ti. Tu me fazes respeitar meu pai, respeitar minha mãe, respeitar o meu pastor. Tu me fazes respeitar a palavra eficaz do Senhor. Tu me leva à santidade, à sala santa do Senhor. E quem entra lá não quer sair de lá, porque lá é o lugar da presença extraordinária do Senhor. Quem está comigo, levanta a mão. Tu me fazes amar, perdoar, repartir o pão, abrir mão das vestes e somar com meu irmão. Tu me fazes enxergar milagre apenas em um pão, sem saber contar a multiplicação. Eu te convido nessa hora, abraçado com teu irmão, ou segurando na mão dele. Somos um corpo. O que dói aí, dói aqui. O que faz você sorrir, faz sorrir aqui. O que pesa aí, pesa aqui. Mas todos juntos sente a leveza da glória do Senhor. Vamos clamar, perdoa o meu coração, oh Deus. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste o teu espírito, cante bem forte. Mas não afaste tua presença. Teus frutos me fazem viver. Teus frutos me fazem viver. Coloca a mão no seu corpo. Coloca a mão no seu corpo. Fala, Senhor, enche o templo de glória. Eu sou o seu templo. Agora,
Você vai apenas clamar. Você vai apenas clamar. Enche o templo de glória. Sou teu templo. Agora cubro o rosto, cubro os pés. Santo este lugar. Enche o templo de... Sou teu templo agora. Agora ergo as mãos. Santo és, vim te adorar. Uzias teve que morrer pra Isaías romper. Alto e sublime ele viu sua glória. Uzias teve que morrer. Oh! No ano que o velho vai, é o tempo que o novo vem. Senhor, quero tua abraço, ó Senhor. Ai de mim, eu sei que não sou merecedor. Move as portas da minha história com a sua voz, e sou a tua casa. Me envolva com tua fumaça e rasga o céu e vem. Eu quero ir além. Enche o templo de glória. Sou teu templo. Agora cubro o rosto, cubro os pés, cubro os pés. Santo este lugar. Você é santo, você é santo, você é a casa de Deus. Enche o templo de glória. Sou teu templo. Agora ergo as mãos. Santo és, santo és, vim te adorar. Eu convoco todas as mulheres, eu convoco todas as Anas, toda Ana nesse lugar, a levantar as duas mãos. Enquanto Ana vai dizer santo, Samuel vai responder: enche o templo com sua glória. Eu vou fazer uma vez, você vai pegar. Ana vai falar: enche o templo, consagrando o seu milagre. Samuel, os homens vão responder. Todas as Anas comigo, só as mulheres. Santo, 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 santo. Anas, mais forte, Ana. Todos os homens levantem as mãos. Continue, mulheres. Anas. Samuel, enche o templo com sua glória. Enche o templo com sua glória. Enche o templo com sua glória. Enche o templo. Meu Deus!
tua glória. Aleluia! Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande, quão grande é. Assim diz ele: sendo eu tão grande, sendo eu tão grande, se você quiser ser igual a mim, se quiser imitar Jesus, eu vou te falar o que é ser grande. Na verdade, entenda isso. Não precisa subir numa torre de Babel, não precisa inventar para poder chegar ao céu, pois um dia eu sendo grande, eu desci, eu coube dentro de você, assim, 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 assim. Não precisa inventar para querer se promover, não precisa tramar para poder você crescer, pois sendo eu tão grande, eu desci para lavar os seus pés, para hoje isso você fazer. Coloca a mão no seu corpo. Coloca a mão no seu corpo. Ele é um Deus tão grande, mas é um Deus tão humilde. Ele cabe dentro de você. Cuida desse corpo. Cuida do templo do Espírito Santo. Um dia entraram no templo, pagaram alto preço para poder entrar no templo. Hoje o templo é você, e Jesus pagou um alto preço para o Espírito Santo entrar dentro de você. Valoriza o templo. Enche o templo de glória, sou teu templo. Agora cubra o rosto, cubra os pés, cubra os pés. Santo este lugar, é santo, é separado, Nazireu. Enche o de glória, sou teu templo, sou teu templo. Agora erga as mãos, erga as mãos. Santo és, santo és. Tentaram estragar o templo, tentaram transformar o templo em casa abandonada,
Tentaram fazer do templo refúgio de ladrão. Mas um dia, Jesus falou: em 3 dias eu vou levantar. O templo! Levanta a mão lá em cima adorando e cante: o pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio no caos. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando finalmente a igreja e o céu porém só. Imagine uma igreja, o seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele é o mesmo pregador. Imagine um altar e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando seus discípulos, os amigos que falaram: vou ao culto, vou ao templo. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o teu sangue foi o vinho. Sozinho construiu o único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, para. Assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou, ele é fiel. O culto não tem fim. Ao prato do leão, o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais. E ainda, quando finalmente igreja e o céu alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, mais alvo que a neve serei. E breve vamos terminar a batalha aqui. Adore o Senhor. E pra sempre descansar com Jesus ali, e todos os que são fiéis ao bom capitão, onde se é pra adorar, adora, querido, mais alto.
e glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez. Vencendo, vem Jesus. O pregador volta, o culto não tem fim. Ao brado do leão, o inferno se calou. Judá se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior. Quando você amanhã acordar, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Você crê? Você crê? Eu vou falar uma palavra forte aqui, que Deus me deu. A igreja que se levanta na hora da pregação para ouvir o que Deus está falando através do pastor, do sacerdote, do apóstolo, de um instrumento. A igreja que se coloca de pé e fica quase uma hora ouvindo a palavra de Deus é a igreja que não vai se dobrar diante de outros deuses. Eu vou repetir porque eu acho que alguém não entendeu. A igreja que antes de começar o culto já está dando glória. A igreja que antes do ministro de louvor cantar a primeira canção já está adorando o Senhor. É a igreja que quando o culto acabar aqui vai continuar lá na sua casa, lá na sua casa, lá na sua casa. Mergulha aí, mergulha. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Mas o templo não cai. O templo não cai. O templo está firme na presença do Senhor. O templo é construído sobre a rocha, não sobre a areia. Amém? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer.
Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro, puro de ofim. Nunca pense em desistir, Deus não vai desistir. Ele te ungiu para profetizar. Tem muito Davi surgindo por aí. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro, puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer mas o levantaram de Deus. O cair do homem, mas o levantaram de Deus. O cair do homem, mas o levantaram de Deus. Mas o levantaram de Deus. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro, de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, e você é o espelho. Já é o bastante Deus a conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro, puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai dar. Se o mundo te um gerador de Samuel, às vezes ele não vai falar tão alto. Aquele que gera Samuel, que a história de Ana não é só para a mulher, é para todo aquele que faz um voto com Deus. Aquele que gera Samuel tem hora que ora alto, fala alto, até grita, chorando. Mas não confunda, quando ele se cala, não significa que não existe algo em movimento. Vem cá, mãe.
Vem cá, mãe. Fica aqui do meu lado. Vem cá, filho. Fica aqui do lado. Fica do lado de mãos dadas, os três de mãos dadas. Eu vou tentar contar em canção algo sobre a história desse homem sereno, essa senhora serena. Preste atenção, para você entender. Sei que já perdeu batalhas para poder ganhar a guerra. Já avançou se arrastando, mas Samuel hoje canta Ebenezer. Partes de mim foram tiradas, perdeu mãe, avô, tio, mas nada disso foi em vão. Foi para extrair a força de quem sentia-se um grão. Já vi pai viver sem filho, e já vi mãe deixar família, mas eu nunca vi um justo desamparado nessa vida. Olha para mim, pelo amor de Deus. Fica debaixo da promessa, porque o final é melhor que o começo. Fiel, passa a terra, passam os céus, menos palavra. Em tuas promessas me agarrei e até aqui cheguei. Você vai segurar na mão do teu próximo, vai levantar lá em cima. Você vai declarar: eu nunca vi um justo desamparado. Você vai estar profetizando na vida do teu próximo. Nem sua descendência mendigar o pão. Eu convoco todos aqui em cima a declarar isso. Eu convido os levitas a se aproximarem, um perto do outro, e você vai declarar: eu nunca vi um justo desamparado. Eu profetizo na vida dos levitas na casa do Senhor, que você não vai precisar andar por lugares escorregadios, não vai precisar se comparar, olhando para o mundo: ele tem, eu não tenho, ele faz, eu não faço, ele é, eu não sou. Você vai entrar, levita, no templo adorando ao Senhor e vai falar: eu sei qual é o fim do ímpio, é o inferno, mas eu sei qual é o lugar do justo, do levita. Quando entra no santíssimo lugar, é a vida eterna. Segura a mão dele e começa a cantar assim com ele. Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Fiel,
Passa a terra e passa os céus. Passa a terra, passa os céus, menos tua palavra. Em tuas promessas me agarrei, até aqui cheguei. Em tuas promessas me agarrei, e até aqui. Meu lindo, eu admiro um coração tão lindo. Eu admiro um conselho tão simples e verdadeiro. Numa época que não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem, mas numa época que tinha o joelho de um pai para dobrar, para orar. Numa época que não tinha um som para reunir a família e adorar como esse, mas numa época que tinha, às vezes, uma varanda, uma casa, talvez um violão e talvez um pandeiro, e talvez não tinha microfone para começar aquilo que o homem não vai impedir. Igreja, olha para aqui, entenda a mensagem da cruz. Sejam imitadores daqueles que imitam Jesus. Sejam imitadores daqueles que imitam Jesus. Eu vou repetir: sejam imitadores daqueles que imitam Jesus. Levanta a mão para o céu. E agora, com glória a Deus e aleluia, mistura um brado de glória e aplauso no nome do Senhor Jesus. Manda um grito de glória para o Senhor Jesus. Mande um outro grito mais forte ainda para o céu. O terceiro, mais forte ainda, grito de glória. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja alegre, feliz. Que você tenha saúde no seu corpo, na sua alma. Que você possa abrir a sua boca e dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Até o término dessa campanha, muitos milagres vão acontecer. E ainda nesse ano de 2016, nós vamos nos alegrar muito juntos ainda. Toda a nossa trajetória de vida nessa terra será de vitórias e de conquistas. E um dia nós estaremos todos juntos na Nova Jerusalém Celestial. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, e a comunhão e as consolações, a intimidade, o governo, o domínio, o poder, a unção, os milagres, as revelações, a inspiração divina do Espírito Santo, o mover profético do Espírito de Deus, seja sobre toda a amada igreja, sobre todo o povo de Deus. E aqueles que creem em nome do Senhor Jesus, digam amém. Mande o maior grito de glória que você já mandou. É uma salva de palma para Jesus. E antes de sair, abraço pelo menos 21 crentes pentecostais.